Olá, o canal O que rola na Geronto, mais uma vez aqui com vocês, numa nova gravação importantíssima, que estamos com um convidado fantástico. Eu vou apresentar, que é o médico geriatra, doutor José Antônio Esper Curiati, que vai nos trazer hoje uma discussão importantíssima para todos nós e para as pessoas idosas em particular, porque nós, no episódio de hoje, nós vamos discutir exames para pessoas idosas, indicação de exames e o preparo e que sejam adequados, tanto a indicação quanto o preparo. Este é o nosso assunto de hoje com essa pessoa que vocês vão conhecer, quem não conhece, muitos já conhecem, porque o Curiati é uma pessoa extremamente ativa no campo do envelhecimento e principalmente na geriatria. E nós vamos. Essa questão dos exames é também muito importante para as pessoas. Carlos está em Brasília, eu e o Curiati aqui em São Paulo, e nós vamos então. Eu vou dar a palavra aqui ao Curiati para que ele também se apresente rapidamente e queira falar alguma coisa. Eu ainda não disse toda a titulação do Curiati. Aliás, eu vou falar. O Curiati, deixa antes de você falar, eu vou falar. O Curiati, ele é um médico geriatra e ele foi supervisor do serviço de geriatria aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP até março do ano passado. Então, até um ano atrás. E ele atualmente ele tem uma importância muito grande porque ele coordena a pós-graduação de geriatria do Hospital Sírio-Libanês e coordena, tenho certeza, com uma grande competência. E mais, o Curiati não deixa de estudar. Ele é pós-graduando em neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Vejam que nós estamos diante de uma pessoa extremamente importante no campo geriátrico gerontológico. Curiati, fale um pouco de você, se apresente, e aí eu faço a primeira pergunta Olha, para a gente Sérgio, é isso começar. que você falou. Sou médico, e o que é bacana nisso, que eu estou com 68, vou para 69 anos, e o que eu digo, à medida que eu envelheci, eu me tornei um médico melhor, porque eu passei a entender mais o que meus pacientes dizem e passei a praticar os conceitos de envelhecimento saudável. Por isso que deixei uma atividade e fui fazer uma outra. Como fui professor há muito tempo, para poder continuar sendo um bom professor, fui ser aluno de pós-graduação, para aprender mais, para ampliar ainda mais a minha mente, o meu conhecimento, para poder ser útil e ensinar melhor ainda. E fui bom aluno, fiz todas as provas, fiz o TCC e entreguei, só estou aguardando agora o final para poder receber o título da minha pós-graduação em neurociências. Isso Curiati, faz parte você, do meu projeto de envelhecimento saudável, cabeça aberta, compromisso com o novo. muito legal. Curiati, você é uma pessoa fantástica. E antes de falar, fazer a minha primeira pergunta para você, eu quero dar um depoimento para todos que saibam o seguinte: o Curiati é um excelente professor. E eu, quando fui para o serviço de geriatria do HC, da Faculdade de Medicina da USP, eu aprendi muita geriatria com o Curiati. Eu posso dizer, Curiati, que você é meu professor. Foi meu professor Bom, muito. eu vou interromper o Sérgio e para falar também o que ele representou para a gente lá. Entrei muito novo, podia ter muito conhecimento, mas o Sérgio, o que ele representou para todos nós lá e para mim foi exemplo de ética, ética e responsabilidade e defesa de valores humanos. Isso, Sérgio, a gente pode dizer para poucos. Eu nunca vi, nos anos que eu convivi com o Sérgio, uma única frase que não fosse ética e respeitosa. Nunca. Sérgio sempre defendeu valores humanos. Ponto. Esse é um fato e, para mim, impactou muito sempre. Eu sempre pensava em tomar uma atitude, às vezes, de falar como é que seria isso na visão do Sérgio.
Então, é uma coisa que, é isso que eu quero partilhar. Eu nunca tive oportunidade de te falar isso pessoalmente, mas não só para mim. Você foi sempre exemplo de ética. Quando você saiu, inclusive, eu senti uma lacuna ética dentro do serviço e tentei fortalecer-me nesse aspecto para tentar, pelo menos, um pouco do vácuo ser preenchido. Nossa, Curiate, isso muito me honra, sabendo que vem da sua boca. É uma honra para o canal, inclusive, estar aqui com você. Mas, Curiate, então, voltando aqui ao nosso assunto de hoje, né? Eu queria fazer a primeira pergunta, é como que então deve ser uma avaliação de uma pessoa idosa que procura atendimento médico? Sérgio, é muito fácil essa resposta. Como deve ser a avaliação de qualquer ser humano que procura uma avaliação médica? Deve seguir os princípios hipocráticos da medicina que não ficaram ultrapassados em nada. Precisa, sim, é impossível, em 45 anos, com toda a experiência que eu tenho, qualquer avaliação de qualquer ser humano sem uma boa conversa, uma boa história, um bom exame físico e algo que está sendo esquecido, uma boa hipótese diagnóstica. No idoso, como ele pela fisiologia do envelhecimento, acúmulo de doenças e limitações, essa avaliação tem que ser muito mais precisa e exata do que no indivíduo jovem, que tem toda uma funcionalidade e tem um outro aspecto isolado. Por isso que a geriatria tem o que a gente chama de avaliação geriátrica ampla, que avalia o idoso em todos esses em vários domínios, não só físicos, como de funcionalidade social e uma série de coisas. Então, é uma avaliação ampla. Sem isso, não tem nem como começar. E daí, eu vou até começar já como professor, como médico. Você vê, Sérgio, eu vou ter que falar porque é algo que está engasgado para mim, como você. Como é que tem empresas de saúde que se dizem geriátricas com consultas para um idoso de 8 minutos? Isso não existe. Não existe nem para o jovem, para o idoso ainda. É a antimedicina, é a antigeriatria. Já comecei causando polêmica. É realmente uma polêmica, viu? É uma questão importante que a gente pode, inclusive, tratar aqui. Curiati, queria agradecer também, por você estar aqui com a gente. É um enorme prazer, é uma honra. E para mim, hoje, eu estou me sentindo mais honrado ainda aqui com dois grandes médicos, dois grandes geriatras, né? Que a gente tem como referência. Eu não sou médico, né? Eu sou psicólogo, mas tenho vocês assim como dois grandes mestres, né? E você eu não conheço pessoalmente, mas o Sérgio já é um companheiro aí de muitos anos e eu concordo com todas as suas palavras, né? Eu admiro o Sérgio como profissional da mesma forma que você e é uma pessoa que eu confio muito, né? Sérgio é aquele que sempre que eu tenho alguma dúvida de medicina, eu ligo para ele e falo, Sérgio, é você quem vai me responder isso, né? Mas é o seguinte, Curiati, então, você tocou nessa questão, né, de um atendimento rápido, uma coisa meio mecânica, enfim, né? E aí, assim, onde entram, né, nesses casos, né, será que dá tempo, né, assim, onde entram os exames de raciocínio clínico, por exemplo? Por que são chamados de exames complementares? Porque, veja, esse é o foco mais importante. Não existe diagnóstico baseado em exames, né? Tanto que são exames complementares. Antes de pedir exames, você tem que saber. Eu vou fazer uma analogia. Quem não sabe aonde chegar, aonde quer ir, qualquer caminho serve. E é isso que está acontecendo. Uma vez que você não sabe onde você quer chegar, qual o teu objetivo, você pede qualquer coisa e qualquer resultado serve e não leva para lugar nenhum. Porque para o idoso especificamente, com reservas diminuídas, você tem que ter muita clareza qual o benefício que esse paciente vai ter com esse exame e o quanto isso vai impactar na qualidade de vida e independência. Para quem faz geriatria, quando eu ensino, eu falo muito claro: se uma atitude, um procedimento, um exame não for impactar de modo positivo na qualidade de vida,
na autonomia e na independência. E os possíveis riscos e desconfortos sendo muito menor do que os benefícios, não pode nem ser discutido, nem devem ser pedidos. E é aquela coisa, você, como você não sabe, não conversou, não sabe o que tem, e olha que comorbidades, várias patologias no idoso, é comum isso daí. Então, você não sabe nem onde vai, você não consegue estabelecer um planejamento terapêutico, você nem olha para a pessoa e criou-se uma cultura que ao fazer exames você está fazendo muita coisa boa, tanto que é comum no consultório, a pessoa chega, primeira consulta, se cumprimenta tal, aqui estão meus exames. Olha, tenho muitos erros. Um que eu nunca cometi, que vai responder isso, nunca olho um exame antes de avaliar o paciente, conversar bastante, ter uma hipótese diagnóstica clara, porque daí, em função das minhas hipóteses, aqueles exames vão complementar minhas hipóteses. Porque esse é o ponto, ele pode ser entendido um determinado resultado dentro de vários contextos, não é uma coisa única em si. Então, você entende o contexto. E isso na medicina foi perdido. A arte da medicina está sendo perdida. Exame não diz como o paciente se sente. O exame não diz sobre funcionalidade, bem-estar, relacionamento, e muitas vezes não mostra a saúde do indivíduo. Porque às vezes você pega um montão de exames, só que você não vai, só faltou o mais importante, porque você não conversou. Priati, A gente pode É, começar a ampliar isso daí, porque é um desastre o que está sendo feito. Curiati, você estava dizendo isso, eu vou até citar um exemplo pessoal aqui que eu acho interessante. Eu recentemente eu passei por duas experiências muito próximas disso que você está dizendo, né? A primeira foi um médico, um endocrinologista, e ele me pediu uma série de exames. Eu fui ao laboratório, eu sou leigo, né? Eu fui ao laboratório e fiz. Quando chegou no laboratório, eu estranhei, porque tiraram 22 tubinhos de sangue de mim, né? Assim, tiraram aquele monte de sangue e veio um calhamaço de respostas. Aí eu fui a outro médico e assim, ele pediu o exame de ovário para mim. Entendeu? Então, assim, né, é uma coisa total, assim, não me olhou, né? Não me viu. E agora, mais recente, um pouco, foi a mesma coisa. Foi um médico, ele atrasou bastante para me atender e eu estava com uma série de questões que eu precisava perguntar, porque eu tinha dúvidas que eu queria conversar com ele. Ele não quis me ouvir, ele não perguntou e ele falou exatamente o que você disse agora. Ele falou: primeiro você vai fazer esse monte de exame que eu vou te pedir, depois você volta aqui e a gente conversa. Então, é o contrário, né, do que deveria Olha, ser. é 180 graus. Não existe isso. Ó, o Sérgio vai passar, sabe? Para a gente que é médico, que não faz sentido. E o que é interessante é que muitas vezes as pessoas acham que elas estão sendo bem cuidadas porque estão fazendo exames. Só que o raciocínio é isso. Quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Você vai para qualquer lugar, qualquer coisa, menos no caminho certo. Só isso. Com todo um custo pessoal, de sofrimento, de sociedade, de desperdício. É o jogo, isso daí, é o jogo do perde-perde. Talvez só ganhe quem faça exames de monte, né? Não sei o quê. Mas do ponto de vista de médico-paciente, de sistema de saúde, de benefício populacional individual, é o jogo do perde-perde. Eu não consigo ver nenhuma virtude nisso. Ah, não, aqui vou fazer o check-up, vou até adiantando, deixa o check-up para o ano que vem. O que é isso? Você não sabe o que aquele indivíduo passou, já deixa os exames para o ano que vem. Você não sabe o que passou, o que mudou, se aqueles exames são adequados. Quer dizer, é uma nonsense que está acontecendo. Mas eu fico. Priati, você está fazendo, de fato, dando a importância do que é realmente a verdadeira medicina. Porque está sendo desvirtuado, você tem toda a razão. Quer dizer, antes de pedir qualquer exame, eu tenho de saber da pessoa.
saber da Porque tem um história. erro que acha que se você pedir bastante exame, você não vai ter um bom. Não vai ter. Não vai ter. Esse é o ponto. Se fosse bom pedir exame em vez de fazer, ótimo, se as pessoas ganhassem com isso, vamos avançar, vamos modernizar. Não, não tem benefício. Se a gente não falar com toda essa clareza, né, não é correto, não é boa prática médica, não existe benefício. Ninguém chega. Olha, Sérgio, é raro. Olha, 95% das minhas consultas, antes de pedir exame, eu tenho uma boa hipótese diagnóstica. Daí, os exames vão complementar. E outra coisa, o que eu explico para os pacientes, o exame não diz o que você está sentindo. Esse é o coisa. E para você ser um médico dentro daquele princípio mais elevado, o compromisso de aliviar o sofrimento do ser humano, você precisa saber qual que é o sofrimento do ser humano. Se, por exemplo, um médico que não te ouviu, Carlos, ele não sabe qual é o teu sofrimento, não cumpriu a missão mais básica de um médico, que é aliviar o sofrimento do ser humano. Se você tem esse rumo, o meu eu estou lá para aliviar o teu sofrimento, o mínimo que eu preciso saber, qual é o teu sofrimento, qual o caminho que eu vou seguir para aliviar esse sofrimento e quais recursos diagnósticos e terapêuticos eu tenho ao meu alcance baseado numa boa ciência para cumprir esse objetivo. E no idoso, isso ainda é muito mais importante, porque você tem uma meta para chegar, autonomia e independência. Desculpa, eu me empolguei. Curiate, isso é fantástico. Eu acho que isso é um ensinamento enorme que a gente tem de levar para esses novos médicos, essas pessoas jovens que estão se formando e que perderam um pouco dessa relação médico paciente, eu não gosto de falar paciente, médico e pessoa que está ali na sua frente sofrendo, veio ali e você está dando uma lição importantíssima, um ensinamento fundamental. E eu queria até, por conta disso, perguntar para você falar um pouco mais sobre isso. Qual que é, então, o papel dessa avaliação clínica da pessoa idosa? que, que é a fala, a escuta, o contato inicial, etc., o conhecimento das coisas, dos desejos e sofrimentos dessa pessoa. Então, qual que é o papel dessa avaliação clínica para que, então, os exames complementares, como você bem disse, sejam bem indicados? Veja, Sérgio, eu acho que a geriatria tem ferramentas. Você precisa ter ferramentas para você poder usá-las e conhecê-las para chegar num determinado objetivo. Tá? A nossa ferramenta principal, além do conhecimento tradicional, é o que a gente chama de avaliação geriátrica ampla, que a gente avalia vários domínios de autonomia, independência, cognição, nutrição, relação social, risco de. Quer dizer, então, e essa avaliação leva um certo tempo, porque você conhece o ser humano como um todo, e diferente do jovem ou da criança, que tem muito futuro e pouca biografia, o idoso tem pouco futuro e muita biografia. E uma das coisas que eu falo que é mais importante, essa biografia tem que ser respeitada. Independente do indivíduo estar demenciado, estar numa cama, independente de qualquer viés político, ideológico, religioso, é um ser humano que tem uma biografia e essa biografia tem um peso muito maior na história desse indivíduo do que óbvio, mas é mais importante, porque não é porque você envelheceu que você perdeu a tua dignidade. Isso que precisa ser entendido. Não é porque você envelheceu que você não pode expressar a tua opinião. E nesse aspecto de expressar opinião, de visão e valores, eu estou tendo nas discussões que eu tenho participado, vou até abordar isso daí, uma visão muito clara, que é de respeito incondicional aos valores da pessoa. Porque os médicos, mesmo o pessoal que tem discutido questão de ética, para tomada de decisões, eles esquecem um pouquinho, está tendo um raciocínio um pouco esquizofrênico. Ele quer que o indivíduo com uma limitação cognitiva responda com a clareza que ele espera que você tenha. Não é o idoso comprometido que tem que se adaptar
ao teu entendimento. É o teu entendimento que, como médico, como profissional da saúde, que tem que se adaptar à necessidade de comunicação e dos valores do indivíduo. Um exemplo que eu dou, quando vem uma discussão muito boba, por exemplo, não tem que passar sonda. O indivíduo é demenciado, então ele não tem como expressar e vai passar sonda. Veja, quem falou que ele não se expressa? O fato dele arrancar uma sonda duas, três vezes, ele está demonstrando claramente a opção dele, a vontade dele, exercendo a sua autonomia. E o médico tem que entender que isso é um não, e um não é um não. Então deixa. Não falei que é para deixar. Busque alternativas, alivie o desconforto, veja uma via alternativa, mas entenda, não passe por cima. Então, o indivíduo, mesmo com limitações, ele tem muita capacidade de expressar a vontade dele. Isso ainda mais fica cada vez mais patente no idoso. Então, o que que eu faço na minha vida hoje? Eu conheço todas as escalas que tem. Quer dizer que, às vezes, quando começa a aprender, vê um montão de escala, fala, quer dizer, então, geriatria é uma clínica, vai ficar preenchendo escala de memória. Não. Tudo isso está integrado dentro. E o que eu falei, hoje eu sou um grande conversador. A minha avaliação hoje é na conversa, batendo papo, trocando ideias. Só que eu estou avaliando tudo. Eu sempre vou e recomendo que os médicos façam isso. Recebo o paciente pessoalmente na sala. Já vi. Olha só que avaliação completa que você já faz no primeiro minuto. Você vê como é que ele está acompanhado, de quem, como ele está sentado na cadeira, como que está vestido, quando você cumprimenta, como ele reage para você, como interage, como que ele levanta sozinho, se precisa de ajuda, se está em cadeira de rodas. Quando você acompanha para a tua sala, você já viu a marcha, você viu o equilíbrio, você já viu o risco de quedas. Tem vezes até que você vê aquele desequilíbrio, você começa até quase a passar mal de tão que está sendo de risco. Você vê o indivíduo para se levantar, você vê como é que ele foi acompanhado pelos outros, a relação que tem com os acompanhantes. Quando chega na tua frente, não traz a ficha preenchida. Não, ao você preencher a ficha, você já está interagindo com a pessoa, você já está avaliando a cognição, já está sabendo da vida da pessoa. Ah, estado civil, casado, tem filhos, não tem, né? Você vai sabendo da vida. Quer dizer, então, começa tudo, todas essas escalas que você aprendeu já estão dentro de você e sai dentro de uma consulta gostosa no bate-papo. Agora, em 8 minutos, 15 minutos, impossível. Daí as pessoas falam uma idiotice. Desculpa eu falar assim, não porque se atender, não sei o quê, senão fica muito caro o trabalho do médico. Só que, na verdade, isso é muito barato, porque você resolve, você tem objetivo. Então, em vez da pessoa em 20 médicos, que cada um pede um exame, e outra coisa falando dos exames também, né? Eles repetem, vai em três médicos que repetem os mesmos exames. Ou você não viu isso, ou você já viu também de futilidade, é incapacidade de ver o todo, de entender o problema e fixar no exame. Você aposto que você já viu isso, eu já vi. Indivíduo com diarreia há 6 meses, que fez 3 colonoscopias, porque foi em médicos diferentes, repete-se colonoscopia, mas ninguém pediu um parasitológico de fezes, né? Esquecem que parasitose não foi erradicada, esquece que colonoscopia não vê protozoário nem euminto, e mais, esqueceu também de ver que ele estava tomando uma donepezila com uma metformina e uma sertralina, que isso está dando uma diarreia, e colonoscopia não vai mostrar isso. Então, é o exemplo do exame, do custo que isso tem para quem? Para todo mundo. Uma consulta bem feita talvez não tivesse precisado nem de exame. Tira esses remédios, substitui e vai. Quer dizer, é muito rápido, mas para isso você teria que ter gasto um pouco de tempo, conversando, ouvindo, feito hipótese diagnóstica, tendo visto que aqueles remédios, especificamente naquela circunstância, é uma causa muito importante de diarreia, a causa mais provável, não ficar passando em médicos diferentes que pedem colonoscopia. Você não viu um indivíduo que fez 3 colonoscopias em 6 meses? Você chegou a ver isso, Sérgio? Já.
Então, o que é isso que eu estou falando? Então, você imagina o custo pessoal para o sistema, para tudo, para quê? Para nada. Quantos pacientes vêm, que você vê, com dezenas, que vêm calhamaços de exames, você até, você até fica com falta de ar, mas você resiste bravamente, você faz uma anamnese detalhada, conversa, entende o problema, daí você vai olhar os exames, o que que acontece? Os exames que davam os diagnósticos já estavam feitos uma ou duas vezes, alterados, e ninguém viu nada. Então, a gente precisa desmistificar também que aumenta o custo. Não, o bom atendimento não aumenta o custo. O que aumenta o custo é você não saber o que você quer, onde não você vai e ficar repetindo mais do mesmo. O Curiati, uma verdadeira aula de uma atenção integrada, integradora, holística, humana. É fantástico. Eu acho que essa nossa conversa vai ser excelente para divulgar, para inclusive para os estudantes das faculdades de medicina. Fantástica. É, e assim, o Curiari está falando na questão, por exemplo, dos convênios, né? E assim, no convênio, isso vai acabar, de certa forma, encarecendo o convênio vai repassar isso para os seus usuários, enfim, mas se a gente pensar no Sistema Único de Saúde, quanto custa isso para o Sistema Único de Saúde, Veja, né? o Sistema Único de Talvez Saúde não tem é? um. Acho que talvez seguindo esse seu, talvez não, com certeza, seguindo essa sua lógica aí de raciocínio, a gente teria uma economia muito grande, né? Porque assim, passa por quantos médicos, quantos exames faz, né? E nessa coisa de querer fazer a consulta de 15 minutos, talvez se a gente fizesse uma consulta maior, que eu estou entendendo que é isso que você está dizendo, né? A gente tivesse uma economia, não um gasto, né? De ter uma consulta mais bem feita. Mas é exatamente isso que eu estou falando. E eu, como na minha pós-graduação, que eu sou coordenador lá no Sírio, Sérgio, tem muitos médicos do Brasil todo, que é muito lindo, de todas as especialidades, muitos clínicos, médicos de família. O objetivo deles é atender melhor o idoso. Muitos trabalham no sistema público e na rede pública. E o que, que eu vejo, uma falha grave, é que o médico que está na rede pública acaba sendo um encaminhador, pede conduta para três, quatro, cinco especialistas, consultas, aguarda consultas, exames totalmente inúteis. E qual está sendo o meu foco? Muitas tutorias que eu estou dando, ensinando que o médico de atendimento primário deve e pode ser um protagonista. Então, como é que vai começar resolvendo o problema de saúde pública no SUS? Não é arrumando mais exames e mais não sei o quê. Não. Mostrando que o médico nessa educação, que ele pode ser protagonista com os recursos que ele tem. Não precisa tudo. Fica, encaminha para o neuro, encaminha para o psiquiatra, encaminha para o reumato, não sei o quê. Você tem condições, com os recursos que você tem, de resolver muito. Então, falta, não é inventar um protagonismo, não. Mostrar, olha, você tem conhecimento, você tem base de protagonismo. Falta essa capacidade de solução. Como diria o Odorico Paraguaçu, em vez de problemática, ir para solucionática. Parece que os médicos hoje esqueceram a questão da solucionática e fica na problemática e na encaminhática, né? Exatamente. E, Curiati, então, você já falou um pouco sobre isso que eu vou te perguntar agora. Aliás, acho que você já falou bastante, mas eu queria que, para enfatizar mesmo, né, para quem nos assiste, né, e a gente tem muitos idosos que nos assistem, eu acho importante que eles ouçam isso, né, até para cobrar dos seus médicos, não só idosos, mas como os acompanhantes desses idosos, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: quais são assim os critérios, né, para se pedir um exame complementar, né? Que Bom, critérios se usa, né, para isso? existem vários critérios que são importantes. Primeiro, discutir exames de rastreamento, de screening, para ver que risco que o indivíduo está, que muitas vezes é importante mamografia para discutir estequidade, de câncer de próstata, de câncer de intestino. É importante exames também de rastreamento
dentro das boas políticas públicas de indicação. Pode até discutir se amplia ou diminui, mas existem critérios para isso. Outras vezes também, então você tem uma determinada idade, você vai numa consulta comigo, você tem aí, você fala, como é que está teu screening para câncer de intestino? Vamos ver o que a gente pode fazer. Você entendeu? Então, não esperar ter, porque já está muito bem estabelecido que você vai ter um ganho, que isso vai melhorar a tua qualidade de vida. Agora, o exame que não vai te trazer benefício, vai trazer prejuízo, daí esquece. Outra coisa também, precisa de exames diagnósticos. Eu fiz uma hipótese diagnóstica e eu preciso confirmar a minha hipótese através de exames complementares e exames subsidiários. Então, é outra coisa que a gente precisa também. Tem indivíduos também que já têm um diabetes, tem indivíduos que têm uma hipertensão, que têm uma disfunção renal, que têm um colesterol, que precisa de seguimento também com exames dentro de prazos adequados também. É importante isso daí. Tem exames também para avaliar a funcionalidade, que às vezes nem é sempre de imagem. É um exame cognitivo, por exemplo, exame de uma avaliação nutricional. Então, também é importante isso. Tem muitos idosos que são cirurgias, então precisa de exames de uma avaliação pré-operatória. Então, indicações existem muitas, só que qualquer exame tem que ser precedido de uma boa anamnese, exame físico e hipóteses diagnósticas. Isso daí de hipótese diagnóstica, Sérgio, quando eu falo que eu avalio a qualidade de um médico, falo isso para residente, para estudante, pela capacidade que o médico tem de estabelecer hipóteses diagnósticas. Daí, que hoje não se faz mais hipótese diagnóstica. Teve isso, eu pedi isso. Qual a tua hipótese diagnóstica? Hoje, se você quiser causar terror no médico, daqui a pouco você vai ter, ser acusado de assédio moral, é começar a perguntar qual é a tua hipótese diagnóstica. Mas daí que você fala que você avalia a qualidade do médico pela qualidade dele de estabelecer hipótese diagnóstica, daí começa a fazer qualquer hipótese. Eu falo, não, você não entendeu direito, de fazer hipótese diagnóstica coerente. A partir do momento que você faz hipótese diagnóstica coerente, você sabe qual exame de screening eu vou te pedir. Por exemplo, colonoscopia, se vale a pena pedir ou não, se mamografia vale a pena pedir ou não, exame de acompanhamento, se vale a pena pedir ou não. Sabe quais exames para fazer um pré-operatório? Não pede os exames pré-operatórios. Eu não sei que. Não, já pede, daí eu te trago. Não posso pedir, eu não sei o que você precisa, né? Vai depender onde está o teu risco maior em função de uma cirurgia que você precisa, em função dos medicamentos que você toma, em função da sua. É tudo um contexto, sabe? Mas então tem que partir de uma boa hipótese diagnóstica. E é o que eu falo hoje, a pergunta mais difícil que eu faço para um médico, que ainda bem que eu saí da HC, você deve ser acusado de assédio moral, é perguntar qual a tua hipótese diagnóstica e cobrar que faça hipótese diagnóstica sem sair pedindo exame. Uriarte, é impressionante isso. E olha, nesse cadear de ideias e de de questões que você está trazendo aqui para nós todos, como as pessoas não fazem tudo isso que você preconiza e que eu corroboro, tá certo? Elas pedem aquele monte de exame, e aí o que que faz com isso? Então, existe hoje, em muitos médicos, uma tendência de se tratar exame. Como eu não fiz a hipótese diagnóstica e tal, eu pedi um mundaréu de exame, aí vem um ou outro lá que está meio alterado e eu vou tratar exame. E como que isso, então, impacta nas condutas do profissional médico? E que risco isso tem para a pessoa idosa? Veja, é muito fácil de responder, Sérgio. É conduta errada. Qualquer conduta errada é iatrogênica e nociva. Não tem como uma conduta que não seja bem embasada num diagnóstico correto, que correlacione o quadro clínico com exames laboratoriais, dê certo. Não adianta você tratar uma discreta alteração de qualquer coisa sabe, não vai. Aquilo o tratamento é prejudicial, você faz o tratamento errado, não existe tratamento sem efeitos colaterais possíveis e o indivíduo não tem o benefício. E sabe qual que é o assustador disso? Vou te falar duas coisas. Agora, o pessoal novo que acha que residente
fazer residência agora é bobagem, é para coisa para quem não é bom de rede social. Você já ouviu falar isso de monte, né? Você já ouviu? Só que Sim. esse pessoal pega qualquer coisa, uns exames, inventam coisas que não existem e começam a criar soros de imunidade, soro de não sei o quê. E é tudo um faz de conta, faz uma onda que não beneficia ninguém. Virou o business despudorado. Esse é o termo que eu uso. É um business despudorado às custas da dignidade do ser humano. E o ser humano está achando que está sendo bem cuidado também, sabe? Que um enema de café vai gerar saúde. Você sabe dessa também, né? Moda de enema de café. Não, essa é nova para mim. Pô, você está vendo? Estou te atualizando, já tem um tempo. Tem clínicas aí para tratar tudo, eles sempre tratam tudo, né? Com enema de café. Pô, sabe? E em clínicas sofisticadas, sabe? Então, não tem mais compromisso com nada. E outra coisa, uma coisa que você, quem estava falando de exame, que você tocou comigo quando me convidou, questão da colonoscopia. Posso falar um pouquinho disso? Que é um Sim, desastre. sim. Inclusive, o que eu fiz quando eu estava lá na enfermaria de geriatria. Hoje, colonoscopia virou uma indústria. Ponto. Né? Tanto que tem pacientes que fazem 3 em 6 meses porque não achou a causa da diarreia. Né? E é um exame, pra você ter uma ideia, óbvio, vou abordar dois aspectos. Screening de câncer de intestino. Tem indicações muito precisas para isso a partir de 40 anos ou 50, ou mais cedo, até com pacientes com familiares de primeiro grau com câncer de intestino, a cada período de tempo. E também todo mundo tem que fazer colonoscopia sempre? Resposta: não. Colonoscopia é um dos métodos passíveis de prevenção. Tem o que é um alcance populacional muito grande e muito barato, é a pesquisa anual de sangue oculto nas fezes, que é tão boa, óbvio. Então, em vez de falar que todo mundo tem que fazer colonoscopia, isso é errado, errado. Tem que fazer screening para câncer de intestino. E a impressão que eu tenho é que as pessoas fazem mais colonoscopia, e ainda mais de forma inadequada, do que pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, já começa daí. Segunda coisa, também alteração de hábito intestinal, não sei o quê, tá? Que também tem que fazer. Não é screening da ideia, porque você tem uma alteração de hábito intestinal sem fator causal e você tem que investigar, tá? Agora, e lá no HC, Sérgio, essa daí, você vê o ponto que a coisa chegou, o que significa do exame mal indicado. Acima de uma determinada idade, acima dos 70 anos, tem que fazer internado. Então, precisava de um leito da enfermaria de geriatria para poder internar para fazer. Só que, mesmo eu não concordando de início com a indicação, como tinha sido pedido por algum assistente, não sei o quê, de início eu comecei, sabe, é muito complicado você, como é chefe, vai fazer o que eu quero. Eu não estou lá para fazer valer a minha opinião, tem que ser uma coisa mais democrática. Daí o que acontece? Umas indicações ruins, umas justificativas ruins. E pensa, sabe o que acontecia? Algumas coisas. É um exame que muito, complica muito. Eu já vi indivíduo infartar, indivíduo desidratar, indivíduo porque desidratou teve queda e caiu, indivíduo tem infarto no preparo, tudo isso. Além do que, o tempo de preparo desses pacientes levavam 7, 10 dias com desidratação, desnutrição. Chegou uma hora que daí entra aquela questão ética que a gente falou. Não dava mais, independente de quem pediu, eu começar liberando tudo, porque eu estava responsável também, eticamente, por concordar com exames errados. Então, eu dei um basta nisso. Então, enquanto eu fiquei lá, independente de quem pediu, só podia internar para fazer colonoscopia, o residente tinha que ir pessoalmente discutir comigo a indicação, me convencer da indicação, do benefício que aquele indivíduo teria com aquele procedimento, ou comigo ou com a Flávia, que nós éramos os chefes da enfermaria. Só nós dois que poderíamos autorizar. E o que a gente viu? Que mais de 50% dos pedidos eram negados porque eram fúteis, não seriam benéficos
ou seriam maléficos para o paciente. É esse o ponto. Isso. E o. É, Posso? e Não, então, então, isso daí seguinte, acabou oi. muito as complicações, porque passou até independente de quem pediu, não, porque você está vetando, não, vai ter que justificar para mim. Primeiro, de tudo com hipótese, não porque eu quero afastar câncer de intestino, sei. E qual é a tua primeira hipótese? Câncer, não. Você entendeu? Claro que não. Olha, tem 10 coisas antes. Corrigiu isso antes. E mesmo que esse, o jeito que está, é o que ele vai se beneficiar, vai ter ganho. Quanto, sabe? Então, quando você começa esse questionamento técnico, essas indicações não se sustentam. Sim. Carlos, você queria Aham. perguntar? Eu tenho uma Então, questão depois para falar para o Priati. Curiati, você falando dessas questões, né, de você pensar bastante, enfim, né, ter hipótese diagnóstica antes de solicitar esse monte de exame, eu queria te fazer uma pergunta, assim, nesse sentido, assim, existem exames complementares que são importantes para uma pessoa idosa, assim, de qualquer jeito Independente. ele é importante Veja, ou sim, não? sim, existem, que são exames de screening para todos os pacientes, podem ser importantes numa determinada fase, sabe? Eu não vou atender um paciente, uma mulher, deixar de fazer uma mamografia, a não sei que tenha muita idade, de ver uma glicemia, de ver uma função tiroidiana, de ver um nível de B12. Então, tem muitos exames, sim, que são importantes para o idoso, mas não é aquele monte indiscriminado porque com cada um desses exames, eu sei o que eu vou fazer, sei o benefício que vai ter. E todos eles já estão muito bem estabelecidos cientificamente. E eu tenho uma outra coisa também, que eu tenho como norma, acho que todo médico devia ter. Eu nunca peço um exame que eu não vou saber interpretar. Pede ultrassom de tiroide como de rotina. Sim. O que que eu vou fazer com esse exame? O indivíduo está com uma dor no ombro. Não, eu vou pedir uma ressonância. Eu não vou pedir nada. Se eu não souber interpretar, eu não peço, porque eu nem sei se esse é o exame mais adequado. Eu estou dando um exemplo. Outra coisa também, você deu um mau jeito, não sei o quê, quero fazer uma ressonância. Para quem vê, para qual diagnóstico e para fazer o que com ela e o que vai mudar a tua conduta. Como se também ressonância caísse do céu, né? E não, sabe? E daí, ressonância por qualquer coisa. E o que é pior, não sabe por que pediu e não sabe como interpretar. Você vê uma ressonância de coluna do idoso, Sérgio, qualquer idoso, você pode descrever. Está cheio de bico, tá cheio de hernia de disco, artrose, não sei o quê, não sei o quê. Então você vê uma ressonância e fala, e o que que eu faço? Daí você inventa tratamento que não tem, inventa placa, inventa infiltração, inventa não sei o quê, quando aquela não tem nada a ver, a dor do indivíduo é do quadril, é do não sei o quê, sabe? Ou você vê no quadril, quando pediu lá, porque você vai infiltrar o quadril, mas o problema real onde está é na longa. Você não vê isso de monte. Sim. É impressionante, Curiati, como você está falando, está tratando o exame, não está, ele não está vendo, porque não conversou com a pessoa, não tirou uma história, não examinou a pessoa, aí tem um resultado, ele vai fazer algum tratamento. Sabe o que que eu falo? Se quer tratar o exame, trata o exame, não deixa a pessoa em paz, dá remédio para o exame, ué. Infiltra, sabe? Porra, mas deixa a pessoa em paz. É verdade. É verdade. Ô, Curiati, eu queria voltar, já que você falou da colonoscopia, que eu acho que é uma coisa importante, muita gente tem muita dúvida, e até recentemente eu tive até uma experiência com uma pessoa bem idosa fazendo colonoscopia e desidratou absurdamente, tá certo? Então, como que uma pessoa que tem até indicação de fazer a colonoscopia, como deve ser o preparo para que essa pessoa idosa não tenha complicação? Olha, Sérgio, isso daí vou te falar como é que eu faço, tá? Uma vez que eu concluí que é mesmo um idoso que tem umas vamos falar, é diabético e hipertenso, por exemplo, que é o indivíduo de maior risco, porque vai desidratar, vai fazer hipotensão,
Faz hipotensão, pode ter queda, pode ter AVC, pode desidratar, ou ou é diabético, toma um montão de remédios, tá? Toma um montão de remédios e como é que vai fazer? Só tem um jeito de fazer isso. Paciente precisa ter médico. Primeira coisa que eu falo, segue, como é que eu falo? Vou te falar, partilhar como é que meus pacientes fazem. Fala, olha, vê a preparação que eles te deram. Tenta seguir. Daí me comunica, tá? Daí eu, Curiati, falo, olha, como você é hipertenso, no dia do exame, durante o teu preparo, diminui esse remédio, essa dose em 50%, ou não toma, se é diabético, você também, esse dia você não toma, ou toma só esse pouquinho de insulina, ou faz uma. Você entendeu? Você tem que dar uma orientação, você tem que saber. Porque o indivíduo que é vulnerável e que vai fazer uma colonoscopia, que muitas vezes precisa, e também não acho que tem que internar todo mundo para fazer colonoscopia. Pode até fazer num ambiente hospitalar, sim. Mas mesmo aquela preparo que eles dão padronizados para todos, se o indivíduo é idoso, é frágil, toma medicamento para pressão e para diabetes, se o médico que pediu, olha a responsabilidade do médico, tem que ver o preparo. Às vezes dá um indivíduo que já está com diarreia e tem que tá, você pede, dá 4 comprimidos de Dulcolax. O indivíduo já está com diarreia, ele vai morrer se fizer aquilo. Então, cabe. E outra coisa também, enquanto está tomando, às vezes você manda o indivíduo levar um pedialite, isso não vai atrapalhar a colonoscopia umas horas antes, sabe? Ou às vezes você até prescreve enquanto for fazer, no preparo, eu mando uma prescrição durante o preparo, tomar esse soro, 500 ml, você percebe? Então tem que ter esse cuidado. Não é simplesmente ela faz uma colonoscopia, o indivíduo tem. Eu peço colonoscopia para o indivíduo com 80, 85? Sim, se tiver indicação, você pede. Só que não é aquela coisa, vai e faz em qualquer lugar, toma o laxante e o remédio da pressão. Então, é outra coisa que vai, é a responsabilidade que tem quem solicitou um exame. Ou você vai fazer um exame de contraste, eles falam, não, quem toma tal remédio não pode. Eu falo, olha, você vai fazer, você vai tomar contraste, independente do que eles te disserem, esse remédio, eu já aviso, você suspende 2 dias antes, sabe? Ou vai fazer um preparo também. Então, tem o médico, tem que orientar. Primeiro, tem que seguir a orientação do laboratório, tem que fazer tudo. Só que quem pediu entra naquele aspecto de você assumir o compromisso, você tem que orientar. Você tem que saber, novamente, igual que eu falei, eu nunca peço um exame que eu não sei interpretar e que eu não sei as consequências desse exame. E que eu não vou saber. Então, entra no conhecimento e na responsabilidade médica, sabe? E Curiati, E o remédio da desculpe. pressão? Fala. Não, desculpe, pode terminar. Então, não tem que suspender ou não. Ou você tem que acertar a dose, tem que diminuir, tem que manter, ou aquele que vai tomar contraste, ou porque está tomando anticoagulante. É teu dever ético de dar essa orientação e assumir junto com o paciente a responsabilidade pelo exame que você pediu. Simples assim. Certo. Curiato, você está falando bastante da responsabilidade do médico, né? Em pedir exames de forma adequada e quando eles necessariamente são indicados para isso, né? Eu queria agora te fazer uma pergunta, o seguinte, sobre acompanhantes, né? Alguns exames, como você falou bastante da colonoscopia, endoscopia, são exames que precisam de um acompanhante. Então, assim, existe uma idade para acompanhar? Um idoso pode acompanhar outro idoso? Por que essa necessidade do acompanhamento? Fala um pouco disso para a gente, por favor. Olha, acompanhante em geriatria, a gente que é geriatra já viu coisas. Às vezes o cuidador é mais doente, é mais debilitado, precisa de mais cuidado de quem ele está cuidando também, né? Você realmente já viu isso. Então, é uma coisa muito delicada. E você tocou um ponto importante. Quem que pode ser cuidador? Muitas vezes, uma coisa que a gente aprendeu em geriatria é valorizar e dirigir o olhar para o cuidador. Precisa de um acompanhante? Precisa, para observar, para estar presente se tiver algum mal-estar, ou para fazer companhia quando o indivíduo voltar numa sedação. Então, são exames que precisam para o preparo e para o acompanhamento. Mas aí você fez a pergunta mais importante de todos, que as pessoas não falam.
a gente tem que olhar para o cuidador. O cuidador, muitas vezes, é mais vulnerável, mais frágil e mais doente do que quem ele cuida. A gente está cansado de ver isso também. Então, é esse olhar precisa do cuidador para fazer. Agora, o cuidador tem que ser olhado também. Muitas vezes eu sempre presto muita atenção no cuidador, no que é aquele olhar humano. Quem é aquela paciente? Tem condições de acompanhar? Você está mais limitado, você precisa de ajuda. Você também precisa ser cuidado. Vamos ver, mudar um pouquinho o foco. Olha, pacientes com Alzheimer, por exemplo, que o cuidador tem um desgaste, uma sobrecarga, muitas vezes o cuidador morre antes do paciente. Esse é um ponto. E no HC tem um ambulatório de cuidadores, que a Lilian está tocando agora, sabe? Então, é um trabalho muito importante que tem que ser feito também. Tá? Então, normalmente, o cuidador deve ser uma pessoa, em tese, com mais condições físicas, para poder amparar, com mais orientação, sabe? Condições de dar suporte até a vida. Mas, muitas vezes, o cuidador é mais frágil do que o que está sendo cuidado. Você também está cansado de ver isso, Sérgio. Não, com certeza, Curiate. E muitas vezes a pessoa não tem outro ou alguém para acompanhar, né? Então, tem de pensar muito nessas exigências de acompanhamento. E é muito importante isso que você está dizendo. Muitas vezes o cuidador, que vai ser o acompanhante, ele precisa de muito mais suporte. Vejo isso com certeza. Muito mais suporte que até a pessoa que vai fazer o exame. Sem dúvida, é impressionante isso. Impressionante. O Curiati, eu queria. Nosso tempo já está terminando, infelizmente, mas eu queria porque o nosso tema era exames para idosos, indicação e preparo adequados, tá certo? Então, eu só queria que você fizesse agora uma última pergunta, eu vou te fazer, antes do final, né? Cada exame tem um preparo, né? Então, quando a gente vai lá, pede, vou fazer um ecocardiograma, eu vou fazer um ultrassom de abdômen, e aí eles dão um preparo. Como que a pessoa deve fazer esse preparo? Você já disse que quem pediu o exame é também obrigado a orientar. Mas como deve a pessoa idosa olhar aquele preparo que mandam para ela e como ela faz? Primeira coisa, por exemplo, o exame de sangue. Cada tipo de exame, cada laboratório tem uma rotina que deve ser feita, tá? Então, muito idoso toma, por exemplo, muito remédio. E tem exames que foram solicitados que vão interferir com com os resultados, ou os remédios que está tomando também vão ser prejudiciais para outras funções. Então, é muitíssimo importante que muitas vezes, quando o laboratório pede quais remédios tome, muitas vezes o idoso não sabe, toma esse, esquece a maioria dos remédios. Então, a informação precisa e detalhada, sabe? O idoso tem que dar, responder exatamente o que está tomando, que dose, que horas que toma, quais as condições que tem, porque tem muito, solicita o preparo. E é comum para mim, eu fico feliz com isso. Os meus pacientes, olha, Curiati, aqui falam que para evitar esses remédios, eu estou tomando algum desse remédio, posso, você percebe? Então, tem que seguir essa orientação. Uma coisa também, que está falando de boa consulta, também tem o papel do idoso onde todo paciente já tem que ir para o médico, sabendo, primeiro, o roteiro do que é importante para você, do que você vai falar, das cirurgias que você fez, olha, e saber, dizer os remédios que você está tomando. Uma das coisas mais difíceis de saber numa consulta é o que o paciente está tomando, porque eles não acham importante o que está, porque foi o gastro que deu, é o remédio do cardiologista, e eu vim aqui para você só para cuidar da memória, ou é o remédio do reumatologista, não é o do, sabe? Então, precisa ter um preparo do paciente no sentido de, primeiro, seguir as orientações. Segundo, se tiver alguma dúvida, esclarecer com o médico. Por isso que não dá, é um médico de cada vez que vem, ninguém é responsável. Ou poderia, no serviço público, ter via telemedicina, teleconsulta, para esclarecer dúvidas de procedimentos também. Economiza muita complicação.
Porque tem laboratório que pede jejum de um tempo, outro de tanto, e o indivíduo vai saber, o diabético, por exemplo, que toma insulina, qual o tempo de jejum que ele pode fazer? Isso no preparo não está claro. É óbvio que tem que seguir, mas tem que tentar particularizar através do médico dele. E é isso que eu estou te falando, não dá em 8 minutos, fica difícil eu responder isso. Por isso que, como tem preparo, os medicamentos que você toma influenciam no resultado dos exames. Todo mundo toma biotina hoje, para cabelo, para unha, não tenho nada contra a biotina. Mas só que se você não souber que está tomando biotina, ou se perguntar se você está tomando biotina e você não sabe, altera muito o resultado, por exemplo, dos testes de tiroide. Quantos exames de tiroide não vêm alterados porque o indivíduo está tomando biotina, por exemplo? Quantos indivíduos passam mal no preparo porque são diabéticos e querem que fique em jejum ou o exame atrasa também e passam mal? Então, tudo isso é uma coisa muito mais ampla. Primeiro, siga a orientação. Só que indivíduos complexos, com várias doenças, com vários medicamentos, não é só seguir a orientação que o laboratório deu. Tem que ser seguido, tem que ser responsabilidade do médico que pediu os exames. Esse é o ponto importante. Porque não dá para dar uma receita de bolo, falar, é assim, sabe? Então, para tomografia é uma coisa, para uma cirurgia é outra coisa, para um determinado exame, posso tomar anticoagulante, não posso, para a extração dentária, como é que é? Tem que ter um contato com um médico. Então, o preparo varia muito, porque a população idosa é a mais heterogênea que existe, associação de doenças, associação de medicamentos e um anestese para fazer implante dentário. Ok, eu sou a favor, mas você encher o idoso que vai fazer implante dentário de anti-inflamatório com antibiótico, não dá. Então, eu negocio com o dentista, olha, dá para fazer Novalgina, esse pode corticoide, evita anti-inflamatório. Sabe? Então, tem que ter esse diálogo, precisa ter essa interdisciplinaridade. Não existe receita de bolo. Então, o que eu estou te falando, o segredo da medicina bem feita é um profissional com exames com bons resultados, é o profissional médico preparado. O paciente pode colaborar sabendo, já tendo um roteiro do que é bom, do que incomoda, tendo um roteiro das cirurgias que já fez, de todos os remédios que toma, para facilitar também, porque senão, olha, Sérgio, em clínica privada, eu sou um detetive para ficar adivinhando o que o indivíduo está fazendo, né? Porque acha que está com problema cardíaco, não sei o quê, mas não conta para o médico, ou o médico não pergunta porque está usando um colírio de beta-bloqueador e que isso às vezes prejudica a cognição ou altera o funcionamento do coração, uma série de coisas. Curiati, impressionante a sua fala. Quanta sabedoria, Curiati, que coisa Também estou velho, interessante. né? Pelo menos envelhecer, pelo menos com um mínimo de sabedoria, tendo aprendido com a Sim, vida, né? É o não, mínimo que pode acontecer a também. consistência do que você está dizendo hoje aqui é impressionante. Impressionante. E o canal quer te agradecer muito. Nós vamos ter de terminar, Curiati, infelizmente. Está tão interessante a sua fala. É porque você mostra que a consulta tem que ser humanizada. A atenção tem que ser centrada na pessoa. Não tem sentido você, esses nossos minutos que nós ficamos aqui discutindo indicação, exame, preparo, etc. Mas no fundo, você está nos ensinando que a gente tem de atender a pessoa como pessoa e ver a pessoa nas suas próprias necessidades e não ficar pedindo um monte de coisa para depois se tratar essas coisas. E outra coisa que você nos ensinou, e é muito importante, eu queria enfatizar, é a responsabilidade de quem pede o exame. Quer dizer, se eu estou pedindo um exame para alguém, eu tenho de saber por que eu estou pedindo, qual a minha hipótese diagnóstica e Coerente. não é? Ser coerente e se for fazer, como ele vai fazer o preparo, tendo em vista tudo aquilo que ele tem de doença e de tratamento que ele já faz, remédios, etc. A sua visão é holística, humana, Curiati. Eu fiquei muito
como eu poderia dizer, mais uma vez te admirando cada vez mais, né? Porque o que você fala para todos nós é de um ensinamento incrível, que não podemos deixar abater, desaparecer nessa medicina aí que é para ficar pedindo, pedindo, pedindo Sérgio, exame. isso não é uma coisa utópica. Isso Não, é isso que eu só quero dizer. Isso não aumenta o custo da medicina, diminui o custo e promove saúde e bem-estar. Porque do jeito que está feito, nunca vai dar certo. Porque eu quero terminar, como eu comecei. Quando você não sabe o caminho, onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Você não vai para lugar nenhum. E é isso que está acontecendo. isso Olha o mesmo. desperdício de saber onde você quer chegar e pegar qualquer caminho. Não tem como dar certo isso. Uriarte, fantástico. E olha, a gente vai terminar, mas antes de terminar, né, eu queria te dar. Você já falou, eu queria terminar como eu falei, mas eu vou te dar mais um tempo, né, para você fazer um fechamento de toda a sua fala de hoje, fantástica. Então, fale, aí Eu vou depois eu dizer, termino. eu vou dizer, eu acho que isso é muito importante para a sociedade que a gente vive, para o tempo que a gente vive. A gente tem que focar no ser humano. O ser humano é importante. Tem que olhar para o ser humano, valorizar o ser humano, independente de raça, de cor, de religião, de credo político. A humanidade em si é um valor intrínseco e, sabe, que não pode ser negligenciado nunca. O ser humano é importante simplesmente pelo fato de ser humano e tem todos os direitos só pelo fato de ser humano. E tem que ser bem tratado. E o que eu falo, que eu quero terminar, não é um jogo, o que a gente está jogando o jogo errado. Nós estamos a sociedade está jogando o jogo do perde-perde. Tem que jogar o jogo do ganha-ganha. E como é que se joga o jogo do ganha-ganha? Olhando para o ser humano, você vendo que todo ser humano é importante. É isso que eu queria terminar. Fantástico, Uriarte, uma aula impressionante para sempre. E antes de acabar, eu queria perguntar para o Carlos. Carlos, você quer falar alguma coisa? Sim, queria agradecer ao Curiati por estar aqui hoje com a gente, trazendo esses grandes ensinamentos que eu tenho certeza que vão ser assim de uma grande relevância, não só para idosos, mas para outros médicos, para estudantes de medicina e todas as outras pessoas de outras áreas que trabalham, né, com idosos, né, e que em algum momento vão ter uma relação com o médico, enfim, né, acompanhantes familiares que vão ter uma relação com o médico, eu penso que tudo isso é muito importante a gente estar atento, né, até para poder cobrar isso na hora de uma boa consulta. Então, obrigado por estar aqui com a gente e trazer esse tema tão importante. Obrigado pelo convite. Uma honra ter estado com você de novo, Sérgio. E como eu te falei, você sempre foi meu exemplo e referência de ética. Uriarte, a honra é nossa. O canal realmente tem, com a sua presença aqui, um ganho enorme, exatamente nesta questão de uma consulta, de uma relação profissional mais humanizada e mais ética, que você é um exemplo também disso, Curiati. Muito obrigado pela sua vinda e pelos seus ensinamentos. E nós vamos aqui, eu peço a todos os que nos assistem, que seguem o canal, que divulguem a gravação de hoje ao máximo. E o que foi ensinado aqui, ele merece ser divulgado Brasil afora, mundo afora, porque é de uma importância enorme para que os indivíduos que vão procurar os serviços de saúde tenham uma atenção humana e mais eficiente do que qualquer outra coisa. Curiati, muito obrigado. E quem nos segue, dá lá o ok, gostei, o like, porque isso ajuda que o canal seja privilegiado pelo YouTube quando alguém for pesquisar um assunto de gerontologia, geriatria.
Também se inscrevam no canal, porque isso ajuda também a nós a sermos nós, canal, valorizados pelo YouTube. Curiate, mais uma vez, muito obrigado. Sua Sérgio, a minha fala, felicidade de estar com você também não tem preço, é impagável. Obrigado, Sérgio. sua fala é fantástica. Tudo de bom. Boa Tudo de sorte bom para para todos todos nós, que a nós. gente Para tenha todos bons nós. exames, bem indicados e bons Bem, preparos. é isso aí. Até mais. Até Estou mais. saindo.